Então, o Gabriel e o time aqui do Senac, eles me convidaram para falar aqui um pouco sobre marketing digital. Primeiro, começando o ano, né? Acabou o carnaval, começou aí 2024. Daqui até dezembro, o que a gente pode agir e pensar sobre o mercado de redes sociais? Vocês viram, né? A pluralidade de informações que a gente vai ter aqui. Tem workshop sobre inteligência artificial, sobre tecnologia de uma forma geral. Mas e as redes sociais? A comunicação um a um entre pessoas ou de marcas com muitas pessoas. Como é que está esse mercado? Isso foi um desafio. Vamos construir isso? Chegamos lá e fizemos um trabalho legal. Primeiro, não adianta falar aqui como uma novidade sobre o marketing digital. Já está estabelecido. Quem aqui não tem perfil em rede social? Um só! Chegamos, tem um só. Como é que é o seu nome? Osiris. Osiris não tem perfil nas redes sociais, mas tá com curiosidade sobre esse universo, certo? Mas a gente está falando de bilhões de pessoas, fora o Osiris, que não tem perfil em rede social. 1 bilhão de bilhões. Então, o objetivo é esse. Não estou aqui para falar com vocês sobre a importância das redes sociais. Todo mundo aqui, mesmo o Osiris que não tem perfil nas redes, ele sabe da importância. Já está estabelecido. Não tem como trazer mais como novidade. O que a gente vai entender é sobre tendências. E aí, a gente pode conversar um pouco mais. Primeiro, acho que a gente pode falar um pouco sobre os avanços, né? O que já está estabelecido e vai ter muita coisa pela frente. Vídeos curtos. Veio para ficar. E está cada vez mais importante. A gente vai falar um pouco sobre isso. A gente vai falar sobre TikTok, que também está crescendo exponencialmente. Como é um desafio enorme você ser relevante no Instagram. Por quê? Tem um algoritmo que esconde o seu conteúdo. No TikTok é diferente. TikTok entrega. E com isso, o crescimento é exponencial. Então, isso é uma referência que a gente pode trazer aqui e deixar claro que TikTok continua como uma tendência e ainda vai crescer muito mais. Aqui eu não vou chegar e vou falar com profundidade sobre tudo, mas eu vou deixar pulgas nas cabeças de vocês, dúvidas sobre o que vocês precisam avançar e se aprofundar. Que é disso que faz sentido essa conversa. Quem escuta podcast aqui? Osiris, cadê você? Muita gente escuta podcasts, né? A gente vai falar, porque isso foi outra revolução. Porque assim, muita gente falou, o rádio morreu, o rádio deixou de existir. Não, tá aí um conceito idêntico, só que você tem o quê? O consumo a hora que você quiser, da forma que você quiser. Tem gente que tá tomando banho, tem uma caixinha de som ali, ouvindo enquanto toma banho. Tem gente que tá malhando na academia e tá escutando podcast. Eu vou trazer uma pesquisa para vocês. 21% das pessoas entrevistadas numa pesquisa falaram que tem interesse em aumentar a escuta de podcasts. E o que ainda está em moda? Comunidade. Quando a gente fala de redes sociais, a gente está falando sobre espaços de interações entre pessoas. Não é um conteúdo frio. Não estou ali. É um número. Quanto de engajamento eu tive? Não. Quantas pessoas vocês interagiram? Para quantas pessoas vocês produziram conteúdo e se interligaram para criar uma comunidade? Isso não sai de moda. Mas isso é importante porque está avançando. Porque quando a gente fala sobre espaços de interação com o seu público, com o seu fã, a gente está falando de formação de uma comunidade. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Diversidade e acessibilidade. Precisa falar mais alguma coisa? Como a gente nunca levou tão com importância e tão a sério diversidade. Acessibilidade. Cada vez mais isso vai ser importante. É uma tecla que a gente tem que bater. Tem que trazer para o nosso dia a dia, para a nossa realidade. Micro-influenciadores. A gente já viveu uma época que, assim, cara, tem um influenciador com milhões. Aquela corrida desenfreada por quem tem mais seguidores. Hoje é por quem fala com o público correto. Mesmo que não seja um grande influenciador, mas fala, converte, cria comunidade. Olha a conexão aí das coisas. E a gente vai falar também sobre conteúdo cada vez mais humanizado e responsável. Não é postar conteúdo sem responsabilidade. Então, quando a gente fala sobre esse lugar, responsabilidade é ponto fundamental. Já ouviram falar desse termo? Economia da atenção? Primeira coisa que eu queria abrir essa conversa é sobre isso. Economia da atenção. Então, eu vou ilustrar. Normalmente, a gente perde 28 minutos olhando o nosso Instagram por dia. Isso é uma média. Já pararam para pensar? Que a quantidade de fotos que passam pela sua timeline é assim, opa, uma, mais uma,
um vídeo e tal. Se a gente pudesse empilhar, seria mais alto que esse prédio. Mas parem para pensar em quantos milésimos de segundo um conteúdo chamou a sua atenção. Muitas vezes, quando vocês postam conteúdo nas redes sociais, as suas ou da marca que você administra, você está batalhando por milésimos de segundo de atenção de uma pessoa. E isso é valor. As marcas estão cada vez mais preocupadas com isso. Porque se você não está, por exemplo, na frente de uma televisão, você está com o celular na mão, você está no computador, está assistindo um vídeo ou vendo uma série. Então a gente está começando um conceito de economia da atenção. Então tem essa pluralidade toda. Redes sociais, através de algoritmos. Você tem um streaming, você tem notícias que você vai lendo, você sai de uma rede social e vai ler notícia, você segue um influenciador, você está ali consumindo um outro vídeo, pode ser, por exemplo, num YouTube da vida, você está vendo um filme, está indo para o cinema, a sua atenção. Quanto tempo que você fica na frente daquela tela? É um conceito. E isso é importante para você levar em consideração na estratégia de atuação digital de vocês. O quanto vocês batalham para conseguir a atenção de alguém durante o dia, durante uma tarde. O Google tem um conceito muito interessante. Quem aqui já ouviu falar do conceito de micromomento? Ninguém? Isso é a raiz do Google. Uma delas. Porque é o seguinte, o Google entende, pela busca que todos vocês fazem, todo mundo aqui usa o Google, né? Para alguma busca. Na hora do almoço, pouco antes do almoço, você faz uma busca sobre alimentação. Ou algum lugar que você entra para pesquisar sobre um local para comer, um restaurante próximo a mim. Eles começam a entender que horas antes do almoço, ali por volta de meio-dia, 11 horas, já tem gente pesquisando. Então tem um micromomento importante para uma marca anunciar ali um restaurante. Nesse momento é valioso fazer um anúncio sobre o seu restaurante naquela região. Isso é um micromomento. Isso não deixa de estar completamente contemporâneo. A gente tem que levar em consideração esses conceitos. O seu conteúdo tem que falar com esse tipo de conceito que, na verdade, é o hábito de uso das pessoas sobre o ambiente digital, sobre as redes sociais de uma forma geral. E também temos anúncios, outros vídeos de qualquer forma. Então, a primeira provocação que eu quero deixar para vocês é essa. Micromomentos e economia da atenção, que tem uma relação muito grande. Inteligência artificial. Eu vou falar aqui um pouco sobre provocações de usos que já estão acontecendo. Eu já sabia, mas hoje, antes de vir para cá, dei uma zapeada no meu Instagram e apareceu um vídeo de uma inteligência artificial que edita vídeos. Você dá um comando para ela, por exemplo, quem tem ali, estão captando o vídeo. Se eu fico em silêncio alguns segundos, isso é um vácuo do meu áudio. Essa inteligência artificial identifica isso e reduz. Então ela faz todo o trabalho de edição, de limpeza, o áudio, que às vezes eu falo mais alto ou eu falo mais baixo, ele vai e equilibra isso. É impressionante, sem a figura de um ser humano ali fazendo essa edição. E é isso, a inteligência artificial ajudando na produção de conteúdo. Imagina jogar todas as informações de vocês aqui numa inteligência artificial para saber quem mora onde, quem mora aqui, qual é o horário que está livre. A gente consegue organizar até o horário do curso que é adequado para a maioria daqui. Vai ficar uma pessoa fazendo essa análise e vai demorar muito tempo. Mas se você jogar numa inteligência artificial específica, a gente tem isso em segundos. O quanto que a vida de vocês, a vida de todos nós melhora com algo assim. A gente tem duas oportunidades nisso aí. Uma, ficar parado reclamando da vida, que uma catástrofe está vendo pela frente, ou se antecipar a ela e vir aqui para a cápsula, no Senac, por exemplo, para se capacitar para isso. Para entender que mundo é esse que está chegando e que a gente pode navegar nele para estar na frente. Chatbot. As pessoas, a gente fala sobre relacionamento, né? Redes sociais, isso aqui que a gente está falando. Ou, por exemplo, um intervalo entre palestras aqui, vai todo mundo ali tomar um cafezinho, vai um conversar com o outro. Isso é uma comunidade. Isso é relacionamento. As pessoas adoram quando o chatbot acerta. Vou fazer o inverso. Quando você está conversando com uma marca e ela erra o seu nome. Todo mundo fica irritado, não é? Mas quando acerta, a gente se sente contemplado. A gente fica feliz. Então, assim, cada vez mais a inteligência artificial está ajudando nisso. Tem chatbot específico, por exemplo, que você vai conversar, ele retorna naquela conversa que você teve. Então, a gente não terminou essa conversa, você tem essa dúvida ainda, foi resolvido? Como é que você não fica feliz com isso?
O que está acontecendo nesse exato momento? Essa inteligência artificial está humanizando o diálogo. E isso faz diferença. Criação de conteúdo. Como usar o ChatGPT para criação de conteúdos? Se você for reativo a isso, e é legítimo, eu posso pedir dicas. Me dê tópicos que possam me ajudar nessa produção de conteúdo. Já ajuda. E vai melhorar muito o seu trabalho. Porque muitas vezes, ou você vai para a rua para fazer essa pesquisa de campo, que é muito difícil, ou você faz uma busca no Google. E se você puder usar uma inteligência artificial para ir muito além? É exatamente isso que as pessoas estão fazendo. Eu não estou falando de um futuro distópico, não. Eu estou falando de uma realidade agora. Hipersegmentação. A gente quer falar com o público que está hoje na cápsula às 16, às 17 horas da tarde. A gente consegue chegar nessas pessoas. Mas quero falar com as mulheres que estão na cápsula nessa quinta-feira, às 16 horas. Você pode chegar nesse lugar com um clique. Fácil. O TikTok está aí no Brasil e principalmente durante a pandemia, ele chegou e fez uma revolução. Fez uma revolução. Todo mundo parou, não estava circulando por aí e começou a explodir de conteúdos. Então, esses são dados, assim, do Brasil, 36% dos usuários utilizam diariamente. Virou hábito. A gente não está falando aqui de uma rede social, mas um hábito das pessoas de consumirem conteúdos em vídeo curto. Mudou. Os vídeos curtos são um caminho sem volta. Por quê? Atenção. A gente falou lá atrás. Então, as pessoas têm pouco tempo de atenção. O vídeo curto conversa com esse público. Tem um engajamento muito grande que para um produtor de conteúdo, aquele conteúdo chega, se adapta às plataformas, porque vídeo curto hoje tem até no WhatsApp, que é uma plataforma de texto curto, de uma pessoa a outra. E criatividade, porque permite que você faça um vídeo com o seu celular parado em casa, você vai gravar uma coisa curiosa, faz um vídeo com uma edição mega curta, porque, não sei se vocês sabem, mas o CapCut é da empresa do TikTok. Então ele cria o peixe e a forma de pescar. E permite o quê? Personalização. Você vê a pessoa ali, não é uma projeção. E o que as pessoas mais valorizam? Autenticidade. Antigamente, para ser um produtor de conteúdo em vídeo, um youtuber, numa época, você tinha que ter uma estrutura gigantesca. Hoje não mais. Com um celular, você alcança milhares e milhões de pessoas. E aí entra essa questão da análise e SEO, que você tem que... Aí é a maturidade do mercado. Você tem que taguear o seu vídeo, você tem que pensar em buscadores, em como as pessoas vão chegar no seu vídeo na rede. É isso aqui. Podcast. Falei com vocês, está aqui essa pesquisa que eu antecipei para você, foi da Nielsen. 21% dos entrevistados nessa pesquisa falaram que querem aumentar o consumo de podcasts. Além do banho com uma caixinha de som, além da academia, eles querem passear na rua ouvindo num fone. O Brasil é o país que mais consome podcast no mundo. A projeção desse ano é que 500 milhão de pessoas consumam podcast. Então, assim, e aqui, o que é mais importante, a receita global, a gente está falando de 4 bilhões até 2025. Por isso é tão importante. Isso mudou o mercado, né? Se as pessoas pensam em aumentar, e nos últimos 3 anos o podcast cresceu 40% e fala com gente jovem, como é que a gente vai ficar a parte desse mercado? O que ele tem? Engajamento. Uma conexão íntima, você está ali com um fone de ouvido, ignorando o mundo e prestando atenção naquilo. Vocês têm um alcance específico, você consegue segmentar o público. Eu quero ouvir sobre true crime, sobre crime, sobre investigação, sobre romance, o que você quiser tem podcast hoje e não para de aumentar. Confiança. Uma marca pode falar com um produtor de conteúdo de podcast porque ele é referência no que ele fala. E outra coisa muito interessante dessa questão de comunidade, as pessoas pagam para um podcaster. Além dos anúncios que ela recebe, tem uma comunidade formada, as pessoas se propõem a pagar. E essas métricas, né, que são possíveis da gente, quem é marca e quer anunciar, é super possível você ter acesso a esses dados, como, por exemplo, um Spotify da vida, que entrega esses dados, quantos plays aquele podcast recebeu. São vários formatos. Comunidade, que eu falei com vocês que é importantíssimo. Esse gancho dos podcasts resolve muito essa questão, porque, como eu falei, redes sociais são espaços de comunidade entre pessoas. A gente tem que pensar numa rede social para além do número. Quantos milhões de views eu recebi? Quanto eu tenho de alcance? Não, quantas pessoas você se conecta? É isso que é importante. E aí, a partir disso, a gente fala o que uma marca, quando pensa em comunidade, ela tem de volta. Ela tem relacionamentos reais.
pessoas que se conectam com ela de forma legítima. Se você abrir uma comunidade e tem ali uma troca com seu público, você tem um feedback contínuo. Isso é uma consultoria de graça que a sua marca tem à disposição. E essas pessoas, o que elas se tornam? Defensores da marca. Isso gera insights. Por exemplo, se tua marca está com um problema, alguma questão, alguém querendo fazer uma campanha contra, essas pessoas defendem. É por isso que tem essa importância. É importante entender se para a marca de vocês faz sentido ter um grupo no Facebook, um grupo no WhatsApp, no Discord ou qualquer um Telegram da vida. Escolha a que faz mais sentido para vocês. Publique sempre conteúdos relevantes. Não adianta você querer colocar forceps para as pessoas, recebam esse conteúdo, é só isso. Escutem. Tem que fazer sentido para as pessoas. E aí tem aquela questão da análise de dados. Olhem para os dados, aprendam com eles, porque isso faz todo sentido. Presença ativa, constante ali, se relacionando, conversando com as pessoas. Outro dado que é muito importante, gamificação. Que as pessoas gostam de disputar. Elas gostam de estar no jogo. Então, se você premia quem está ali mais interagindo, isso é muito importante para movimentar a comunidade. Organização de eventos. Reúna o público que você quer, você tem ali na sua comunidade para algum evento, alguma coisa, para interações, para isso aqui, né? Aqui vai sair muita coisa bacana. Olha como é rico. Faça isso na marca de vocês. E honestidade. Principalmente quando errar. Cara, aconteceu uma merda. Desculpa. Aconteceu uma merda. Quem é que vai defender vocês? No momento da crise, é só pancada. Mas você tem que ser honesto com essa galera que tá com você, porque isso faz a diferença. Diversidade e inclusão, né? Que a gente tá falando no Brasil que existem 18,9 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência e aproximadamente 6,5 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência visual severa. Vocês já pararam para pensar, por exemplo, no Instagram, o vídeo que você publica, por que não tem uma legenda? As pessoas não têm esse cuidado. Olha quantas pessoas que a gente deixa de atingir uma falta de cuidado. Mais do que cuidado, falta de respeito e inclusão. Olha como a gente pode fazer uma revolução e incluir inúmeras pessoas fazendo certo. A gente vai ter um alcance mais amplo, a gente vai ter mais respeito e empatia pelas pessoas e o quanto vocês e suas marcas vão ganhar com isso além de engajamento. É falar com pessoas, incluir todo mundo. E mais do que isso, traga a inclusão para dentro da equipe. A equipe tem que ser diversa. Não é só um discurso da boca para fora, numa efeméride, numa data, não. Isso tem que ser uma prática, tem que ser real, tem que ser constante. Invista em treinamento, analise o conteúdo para ver se está saindo alguma coisa com algum equívoco. Pense nessa acessibilidade de legenda, em vídeo, descrição. E essa representação, sempre que você for fazer uma arte, uma campanha, uma publicidade, traga a diversidade como premissa, porque isso faz a diferença. Isso é, hoje, com a geração que está no ambiente digital, eles cobram isso. Então, se a sua marca não fizer pelo certo, ela vai ser cobrada e taxada como errada. Então, isso é um toque que a gente deixa por aqui também. E monitore para acompanhar o que as pessoas estão falando e tal. Micro-influenciadores. Conceito. A gente está falando de gente que tem entre 1.000 e 100 mil seguidores, que são autênticas, que as pessoas identificam aquele conteúdo. Cara, eu adoro aquela pessoa pelo que ela publica, pelo que ela faz. Isso é muito importante para mim. E formação de nicho. A pessoa que domina o ambiente de culinária, de gastronomia ou qualquer assunto do gênero. Então, essas pessoas aqui tem um exemplo, acabou quebrando ali um pouquinho, de influenciador. Tá aqui um raio-x de uma influenciadora, por exemplo, que ela fala de um assunto, ela domina aquele assunto, ela criou uma base, uma comunidade, as pessoas pagam por isso, ela tá crescendo. Tem aqui um exemplo de uma influenciadora. Pontos importantes para marcas. Custo. Influenciadores com milhões de seguidores custam muito caro. Uma pessoa que não tem tantos seguidores, mas fala com o público que a sua marca precisa falar, não é tão cara. É bem objetivo, é possível. E eles são verdadeiros, eles são lidos como pessoas autênticas pela base deles. E eles produzem engajamento. Não tenham dúvida. A taxa de engajamento é muito alta. Conteúdo humanizado, né? Eu acho que eu já falei um pouco sobre isso com vocês, que cria muita conexão com as pessoas, muito baseado em confiança, e isso traz uma diferenciação, as pessoas identificam isso. Elas respeitam marcas e se engajam com marcas que fazem isso, gerando muito engajamento.
Então, quando a gente fala de conteúdo humanizado, a gente está falando de marcas que são verdadeiras, que estão ali querendo se comunicar com pessoas, ao invés de aquela comunicação fria e distante, conversando com elas, perguntando, interagindo minimamente. E aí eu vou deixar essas dicas aqui, não vou estourar muito tempo, mas elas estão aqui. Vou deixar alguns segundos para falar sobre histórias reais, são pontos muito importantes. Pensar um pouco sobre empatia e inclusão, que é colocar as pessoas no centro da sua estratégia, e falar sobre conteúdo criativo. Algumas dicas finais, né? Comércio social. Existem marcas que estão vendendo pelo WhatsApp, pelo Instagram, pessoas com pequenos negócios. Isso é importante ficar de olho, porque é uma tendência que não para de crescer. Experiência dos clientes. Muito mais do que vender, muito mais do que vender levar para algum lugar, é criar uma experiência dessas pessoas. Falar, cara, isso que você está comprando, essa roupa que você está comprando, é produzida por determinadas pessoas. Tem uma história de inclusão aqui. É esse tipo de experiência que tem sido reconhecida e fazendo muita diferença. Pessoas importam. Ter uma estratégia baseada nas pessoas faz diferença e faz com que a marca seja reconhecida. Se atualizem. O que eu estou falando aqui hoje, daqui a um mês, pode estar atualizado. Esse universo digital, ele passa por transformações constantes. Se vocês querem trabalhar nesse universo, nesse mercado, precisam manter essa atualização constante, porque faz muita diferença. Por exemplo, fiz uma palestra que o Gabriel me chamou há 6 meses atrás. Já tem que atualizar. Não dá para fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, já tem muita provocação. Não dá para vocês ficarem distantes desse mercado e falar, cara, vou me atualizar só depois. É constante. Mas também eu vou deixar um recado para vocês. Cuidado com o FOMO. Alguém já ouviu falar disso? É aquele desespero de perder alguma informação? Cuidado, porque isso adoece de verdade. Comunicação, né? A nossa população está envelhecendo muito e a gente tem um desafio muito grande de pessoas de gerações diferentes convivendo no mesmo lar. Isso é uma realidade. E como vocês vão se comunicar para diferentes gerações? É um desafio. Então, não achem que assim, a minha marca só fala com jovens, ou só fala com adultos. Fala com todo mundo, até idosos. Então, é muito importante que vocês levem isso em consideração. E planejamento. Isso é a chave do trabalho no ambiente digital. Planejar. Porque se você ficar também nesse lugar de, cara, eu tenho que fazer um post de hoje para hoje, tenho que publicar de hoje para hoje, vai desgastar vocês emocionalmente. Planejem o conteúdo. Comecem a trabalhar nesse conteúdo antes. Porque aí vai dar tempo de vocês até revisitarem e revisarem o conteúdo de vocês com mais tranquilidade. Isso é um toque que ajuda muito na saúde mental. E é isso, gente. Muito obrigado.